Como perder uma venda em 7 passos. Fala pessoal, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, né? Eu tava um tempo sumido. E por que eu tava sumido? Cara, eu tava trabalhando muito, assim. E aí, como o canal acaba que não é uma prioridade, eu acabei dando uma despriorizada aqui na confecção dos vídeos mesmo, né? Mas eu já tô com bastante temas aqui, né? Então eu vou aproveitar e já trazer aqui pra vocês alguns dos temas que eu tenho aqui para falar com vocês. E o primeiro tema é como perder uma venda em 7 passos, tá? E por que é muito importante esse tema aqui para vocês? Para vocês e para mim principalmente, porque é uma sequência de erros lógica que eu cometi, que em todos os momentos eu coloquei a venda em risco e eu desgracei a venda no final pelo primeiro erro, né? Porque a técnica, a experiência, a vontade, às vezes ela disfarça erros fundamentais durante a sua jornada, durante o seu trabalho, e é importante que você consiga identificar isso. Inclusive, eu acho que no vídeo passado eu tinha falado sobre um livro que eu tinha lido, né? E esse livro falava muito sobre self-coaching, né? O que os melhores vendedores sabem, fazem e falam, né? Da HSM Collection, né? O livro. E fala muito sobre esse autotreinamento, né? Que é você vendeu, né? Você acabou de realizar um processo de um atendimento de venda, você refletiu o que me fez vender, o que não me fez vender, o que me deixou mais longe dessa venda, o que me deixou mais perto dessa venda. E isso é extremamente importante para você conseguir se auto-aprimorar. E aí tem um atendimento aqui que eu fiz, né? Que veio de um social selling, né? Então a pessoa começou a seguir, curtiu, eu curti, interagi, pedi para seguir, chamei ela ali, entrei em contato com ela, né? Chamei para trocar uma ideia. E desde o primeiro momento ali, o cara estava muito interessado, muito aquecido, né? Lembrando que eu vendo venda para outras empresas, né? Então eu vendo marketing para outras empresas. Então muitas vezes quando o cara está muito interessado é uma red flag muito grande. Quer dizer que às vezes o cara precisa muito. E o cara precisar muito vender é normalmente um péssimo sinal ali, né? Às vezes o cara é muito fodido, né? Na maioria das vezes, né? Então se atentem a essa informação. Então, o primeiro ponto ali, né, eu troquei uma ideia rápida, vi que ele estava muito interessado, nutri ele com poucas informações e chamei ele pro WhatsApp. Do WhatsApp eu chamei ele para uma ligação, onde eu comecei a nutrir ele com algumas informações ali, troquei uma ideia, entendi um pouco sobre o negócio dele, entendi sobre a empresa dele, tá? E aí, resolvi chamar ele para uma reunião, né? Só que presencial, né? Só que note uma coisa, durante essa reunião, eu sabia que ele tinha vendido 50 projetos a menos, ele era um arquiteto, né? Do que no ano passado, que ele tinha 3 colaboradores, né? Ele fez 94 no ano passado, ele vendeu 50 menos. Então faz as contas aí quantos projetos ele não vendeu. E que se ele continuasse tendo a mesma receita em 3 meses, ele fale. Um cara sem tino comercial nenhum, né? O cara empreendedor estilo que gosta muito da operação, né? Então o cara gosta muito de arquitetura, etc, enfim, né? Mas eu decidi avançar com ele. E aí quando eu decido avançar com ele, eu chamo ele para reunião presencial, ele vem com a esposa dele, não sabia que ele ia vir com a esposa, enfim. Tive uma péssima conexão, não consegui estabelecer rapport com nada, o cara estava com pressa, ele estava me apressando durante a reunião, né? Então, e eu não consegui estabelecer ali um pacto firme com ele, porque ele atrasou, enfim. E aí, cara, o que é o pacto, né, que foi fraco? Um pacto de decisão. Eu deixei muito claro para ele, né, que eu tinha uma oferta e uma oferta mais favorecida, né, para quem fechasse na hora. Mas esse acordo de que eu ia ter essa decisão no final não foi muito claro, né? Eu pedi para a clareza veio no fazer sentido ou não, mas não no iniciar agora ou não, né? E aí eu passo ali, principalmente pelo fato de eu não ter
de eu não ter tido uma conexão muito forte com ele no início, eu não consegui pegar algumas informações que a esposa também precisava, etc. Que eu precisava da esposa, na verdade. E o encantamento ficou muito genérico, sem envolvimento, e o cara queria chegar logo no final. Enfim, um posicionamento bem fraco ali, né? E com esses combinados, esses acordos bem ambíguos a todo tempo ali, né? Então, ele não sentiu algo feito para ele, e eu não senti que ele era pro meu produto durante a reunião ali, né? Então, a comunicação foi ficando inassertiva ali, né? E na hora do follow, né, ele acabou que ele preferiu deixar a gente, na verdade, tinha combinado de manter, né, o preço no final ali, se a gente fizesse uma reunião 2 horas depois ali, né, para ele pensar e etc. E acabou que ele desmarcou comigo essa reunião porque simplesmente ele quis. E aí eu falei para ele, né, cara, eu não vou conseguir manter esse preço, etc, porque de fato é processo da empresa. E aí ele ficou bolado comigo, eu fiquei bolado com ele, enfim, desequilibrou, né, a gente se desequilibrou. A gente se exaltou, discutiu um pouco lá e tal, e ele falou que ia fazer reunião com outra pessoa, enfim, tudo bem ali, né? Ele foi lá, fez, né? Eu falei, cara, pode fazer, tá tudo bem, eu só não consigo manter o meu melhor preço para você, meu melhor preço para os meus melhores clientes, os meus melhores clientes, eles decidem na hora. E aí, enfim, depois ele me deu o feedback, né? Fechou com outra empresa, e a outra empresa tinha dado uma carência de 3 meses para ele, né? Enfim, tinha feito um desconto pornográfico, né? Uma carência de 3 meses, maior parte do dinheiro investido em anúncio, enfim. E ele passou esse feedback, né? Cara, fechei com outra empresa porque eu tive uma carência de 3 meses. Nos 3 primeiros meses ali, não ia precisar pagar a mensalidade, só o investimento em anúncios. E os caras fizeram uma reunião mais personalizada, etc, ali, né, com mais insights, né, mas no caso dele, mesmo que eu soubesse que isso fizesse diferença, eu não faria para ele, porque não é um cliente que vale a pena ser tratado dessa forma pelo tamanho do contrato. Mas enfim, no final ele não tinha dinheiro para pagar também, né? Os caras, eles eram mais baratos do que a gente, ofereceu uma carência de 3 meses, né? Mais baratos do que eu. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso, com esses 7 passos, né? Então, eu chamei um cara que tinha uma red flag muito forte, mesmo assim eu chamei ele para reunião. Durante a reunião, eu percebi que esse cara era desqualificado e avancei para a proposta. Durante a proposta, o terceiro passo ali, eu não consigo me posicionar, né, fazer um posicionamento forte durante a apresentação, não consigo fazer um pacto assertivo e claro sobre o objetivo ali da reunião no final, né? Dessa forma ali os combinados ficaram ambíguos, etc. Não consegui fazer uma apresentação personalizada ali para ele sobre as entregas do meu serviço. Não consegui ser assertivo na comunicação ali com ele, e no final a gente ainda se desentendeu. E tudo isso por quê, né? O que eu tirei de erro disso tudo, né? Claro, muita coisa de processo comercial tem que ser melhorado, né? A partir do momento que você reflete todos esses erros. Mas qual que foi o principal erro ali, cara, básico? O principal erro básico foi chamar um lead desqualificado para uma proposta. Porque a partir do momento que eu fiz aquela videochamada com o cara, entendo, cara, não é o momento de eu te apresentar a proposta, ali eu gastei 25 minutos com ele. Mas depois eu gastei tempo para agendar, preparei as coisas para receber ele presencialmente, fiz a reunião presencial com ele, arrumei as coisas quando ele foi embora, fiz follow no outro dia, peguei feedback. Então, assim, 6 horas gastas com um lead desqualificado, que poderia ser revertido em venda, ou em um atendimento, ou em uma progressão para um lead que era qualificado, que podia comprar, né? A posteriori, eu fiz uma reunião no sábado, com um lead que eu deixei de dar atenção na sexta, para falar com esse cara, né? Então, assim, é o primeiro ponto. Esse é o 80-20, cara, para você, do aprendizado desse vídeo, cara. Não dê atenção para lead desqualificado. Eu passei aqui 7 passos para você perder uma venda, mas o passo que condenou essa venda desde o início é um cara desqualificado para o meu serviço. Primeiro, que eu não trabalho de graça, então eu não vendo carência, eu não vendo prazo para ninguém, nunca vendi. E segundo,
que o cara tava completamente fora ali das características de uma pessoa que teria sucesso contratando meu serviço, né? Então, são vários pontos ali importantes, né? Eu vou rever esse vídeo várias vezes, então eu quero reforçar esses pontos, mas principalmente para você que tá vendo o vídeo também, poder pegar essa visão, tá? Tô limpando o nariz aqui porque eu tô com a rinite atacada, tá? Mas, na verdade, eu ia falar que eu não sou porco, mas isso é porqueira, né? Então, em tese, eu tô sendo porco também. Então, não muda muito. Mas eu espero que tenha contribuído ali com vocês esse vídeo, tá? Que tenha ajudado vocês com alguns insights, né? E que vocês, com base nessa história, compreendam o quão nocivo é você desvalorizar o seu tempo a ponto de você conversar com alguém, ficar dando atenção para alguém que não tem capacidade de comprar de você, tá? Porque quando você vende um serviço high ticket, né, você fica, principalmente quando você não está numa operação com um marketing muito acertado, como é na minha, né, você tem poucos MQLs, né, então não faz sentido você ficar gastando tempo com quem é retardado, com quem é demente mental, né, com quem tá fudido. Se você perder tempo com esses caras, você não vai vender, né, é muito importante compreender isso também. Mas é isso, cara. Não percam tempo com lead desqualificado. Faça e de qualquer forma também, né? Outros dois aprendizados ali que são muito importantes dentro dos 7 que eu passei aqui, é ter esse posicionamento forte desde o início do pitch, desde o início da conversa. É importante, né? É um aprendizado claro ali que você sempre tem que estar a um nível acima do seu cliente quando você está tocando uma conversa com ele. E por último ali, né, acordo, cara. Acordo é metade de um bom pitch, de uma boa negociação, são acordos, cara. Você tem que ter esses acordos muito claros, tá? Eu aprendi isso com o tempo, desde que eu comecei a fazer vendas com acordos, né? Quanto a gente acha que a gente tem que enfeitar, que o acordo tem que ser discreto, mas isso é uma crença, tá? Inclusive é uma crença de posicionamento. Quanto mais claro for o acordo, quanto mais direto for o acordo no início, maior a chance dessa pessoa cumprir o acordo, tá? E aí, então, que é o acordo de sinceridade para quem usa o DEF, o pacto de sim ou não para quem usa o Master Sales Script, combinado para quem usa a venda de 7 passos. Mas a pessoa tem que ter clareza de que se trata de abraçar uma condição no final ou não. Se essa pessoa ela tiver dúvida, se ela tiver uma ambiguidade sobre essa caralha, no final ali ela vai dar para trás. Ela vai usar isso para dar uma voltinha no shopping. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, hype o vídeo, comente, ou não faça porra nenhuma do que eu falei aqui, tá? Mas enfim, é isso.